Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler o texto, irmãos, e vamos orar ao Senhor para que nos fale pela palavra lida e pregada. Esse texto é um texto conhecido da história que nos fala do comandante dos exércitos da Síria, chamado Naamã, e que ele, apesar de um grande homem e de renome, era cometido de lepra. E aí nos fala de uma menina que era uma verdadeira israelita e que apontou para ele o caminho, digamos, da salvação. Então diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Vamos orar, irmãos. Deus Santo, bendito Pai, amado Pai, ó Deus, nós podemos chamar-lhe de Pai, nós pecadores. Deus e Pai bendito, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos fez filhos do Senhor. E agora, como filhos, nós te pedimos: revela-te a nós, ó Deus. Antes de estarmos aqui nesta manhã, no dia do Senhor, como igreja reunida, antes de procurarmos resposta para os problemas da nossa vida, nós queiramos conhecer-te, ó Deus, e saber quem o Senhor é,
e reconhecer-te na face de Cristo. Dá-nos de gloriarmos, ó Deus, em conhecer ao Senhor e a teu Filho Jesus Cristo. Revela-te a nós, ó Deus, nesta manhã, por meio de sua palavra, que nós conheçamos o seu poder e a sua graça e confiemos na tua palavra. Exalta a tua palavra hoje, nesta manhã. Exalta o teu nome na vida de todo aquele que arrependido tem crido no Filho do Senhor, no Cristo bendito. Assim nós oramos, contando com o seu auxílio, com o perdão dos pecados, nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, o texto começa nos apresentando um homem chamado Naamã. E nos fala mais desse homem, veja aí no versículo 1. Naamã, comandante do exército da Síria. Síria também naquela época, irmãos, conhecido como Arã. Síria era um dos principais inimigos de Israel naquele momento. Nesse contexto aqui, na época do profeta Eliseu, a Síria era um dos principais inimigos, se não o maior e mais ameaçador inimigo de Israel. E é preciso entender isso. Mas diz mais sobre Naamã. Ele não só era o comandante do exército do rei da Síria, mas veja só o versículo 1, continua. Era grande homem diante do seu senhor, do rei da Síria, e de muito conceito, gozava de muito conceito, de muita fama. Porque veja, porque por ele, ou por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor Deus Yahvé dera vitória à Síria. Este Naamã era um herói de guerra, um grande herói de guerra. Porém, irmãos, ele era leproso. Meus irmãos, eis aqui um homem que possuía tudo o que um homem pode possuir na terra. Possuía posição, estima, adulação, sucesso, ousadia militar. Mas esse homem também possuía lepra. Sabemos, meus irmãos, que o termo lepra aqui na Bíblia, a Bíblia usa esse termo, lepra, e nós logo pensamos na doença de Hansen, não é a hanseníase, que nós conhecemos como a lepra hoje. Mas o termo que a Bíblia usa é um termo que pode se referir a qualquer doença de pele. Não somente a lepra, mas a qualquer doença de pele. Mas ainda que nós não saibamos se era lepra como nós conhecemos hoje, duas coisas aqui sobre a doença de Naamã são certas. Emily, duas coisas aqui. Quais são elas? A primeira, meus irmãos, é que a doença que Naamã possuía, a doença de pele que possuía Naamã, fazia-o digno de compaixão. As pessoas tinham pena dele. Tanto que você vê isso pelo comentário da menina israelita em sua casa. Tomara o Senhor fosse ao profeta que há em Samaria, ele o livraria da lepra. Então veja, a doença de Naamã era digna de compaixão. As pessoas olhavam para ele e ficavam com pena. A segunda coisa que essa doença revela é que havia em Naamã, por causa dessa doença, que não era uma doença fácil, quer essa doença fosse o que fosse, que havia em Naamã desejo de ser livre dela. Tanto que quando ele ficou sabendo que a serva de sua esposa havia dito que havia um profeta em Israel que poderia livrá-lo da lepra, então Naamã foi ao rei e disse: assim e assim disse a menina israelita na minha casa. E o rei disse: vá, que eu lhe darei tudo necessário para que você seja livre da sua lepra. Então Naamã estava envolvido, era algo que o angustiava, essa doença. Mas isso não é o mais chocante, sabia? Nós podemos achar que o mais chocante é este homem famoso, este guerreiro militar, esse homem bajulado, esse homem cheio de poder, ter lepra. Isso não é o mais chocante no texto. O mais chocante no texto é que o Senhor Yahvé dava a ele, Naamã, as suas vitórias. Isso que deveria mais nos surpreender. E esse texto foi escrito
para surpreender os israelitas nesse ponto, não no ponto de que um homem tinha lepra. Homens têm doenças, nós sabemos. Mas o ponto era que o Deus de Israel é soberano também sobre as nações da terra, inclusive a Síria, porque por meio do Senhor, Naamã dava vitória aos exércitos da Síria, inimiga de Israel. Então veja, irmãos, aqui nós aprendemos a primeira coisa importante. Deus controla a política e as relações internacionais ou externas, como se queira chamar, de todas as nações. Aqui no caso da Síria. As batalhas da Síria eram vencidas ou perdidas segundo a vontade de Deus, que tudo faz, Pedro, como lhe agrada. Deus é que dá vitória aos políticos, aos governantes, até aqueles que são maus. Se um mau político, um mau magistrado, um terrível e tirano juiz tem vitórias e é exaltado de alguma forma, é Deus que está fazendo isso. Para depois, se ele não se arrepender, abatê-lo. Mas é Deus que dá em seus caminhos misteriosos. A Síria era inimiga de Israel, mas Deus dava vitória aos exércitos dela, por meio de Naamã. Irmãos, entendamos algo. Deus não é um agente pequeno, de um pequeno povo em algum canto da terra. Deus, nas palavras de um teólogo, não é uma mascote de um pequeno clube judeu. Nós temos o nosso Deus aqui. Vamos imaginar aqui, nós somos aqui os cristãos, os protestantes, e nós temos o nosso Deus aqui, a nossa mascote aqui, ele nos representa. Não, irmãos, ele é o Senhor do universo e governador da história. Deus, este Deus é o Deus do Salmo 24, ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Deus é tanto o Senhor da igreja, quanto é Senhor do mundo. É verdade que Deus tem uma comunhão, uma proximidade íntima com o seu povo, com a sua igreja. Mas isso não quer dizer que Deus deixa os ímpios andarem como quiserem e fazer tudo à revelia de sua vontade. De forma alguma, Deus governa sobre os ímpios. Mesmo que os ímpios estejam cometendo suas impiedades, mesmo que os ímpios estejam realizando a vontade do seu coração, mesmo que os ímpios não o conheçam, nada podem fazer os ímpios sem o aval de Deus. E as vitórias que eles têm em vida, como as derrotas que têm, é Deus que as permite, segundo o seu plano poderoso e eterno. Visto isso, essa verdade, o que fazer então, eu e você? Olhar para esse Deus em todos os momentos e confiar que Ele está dirigindo todas as coisas que acontecem no mundo. Se alguma figura política cai ou é exaltada, em última instância é Ele, Deus, quem o faz. Ele, em seus caminhos misteriosos e santos, governa todas as coisas. Isso deve nos trazer, irmãos, paz em meio ao caos. Olhe para o nosso país. Vamos lá, veja o Brasil, veja a qualidade dos nossos políticos e juízes. Mas Deus governa sobre eles e usa a impiedade deles para punir outros ímpios, e eles mesmos serão punidos. E nos prova através da impiedade deles, para ver se nós andamos pelo que vemos, ou confiamos alegremente e andamos em tranquilidade e paz de espírito, porque olhamos para um Deus que tudo faz como lhe agrada. É isto que nos serve. A isto nos serve esta primeira parte, em saber que Deus governava a Síria e os seus exércitos, como governa hoje todas as nações, sejam elas cristãs ou não. Mas vamos mais, continuemos o texto. Agora o versículo 2 nos dá o outro lado da moeda. Se o versículo 1 falou de um homem poderoso, de um homem com poder, reconhecido, bajulado, famoso, agora o versículo 2 nos fala de uma menina desconhecida.
Uma pequena menina. Olha aí o versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vamos aí, irmãos, até aqui. Perceba o contraste. Um grande homem e uma pequena menina. Veja, o contraste é claro, Heloísa e Renata. Um grande homem, no versículo 1, Tânia. Uma pequena, Vitor, menina, no versículo 2. Ora, a história que nós vemos aqui no capítulo 5 de 2 Reis, a história depende dessa pequena menina, da qual nós nem sabemos o nome. Servindo a mulher de Naamã, a menina, certo dia, demonstrou preocupação e simpatia pelo seu senhor. Talvez, descreveu um teólogo muito bem, talvez ela, essa menina, enquanto servia a sua senhora, a esposa de Naamã, via o seu senhor Naamã reclamando daquela doença. Como aquela doença era limitadora, impeditiva. Como aquela doença trazia a ele constrangimento e humilhação. E ela via, a menina via isso. E ela se importou. E daí, o versículo 3 disse que ela tomou uma posição, esta pequena menina. Disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, mais uma vez, pensemos nessa menina. Há muita coisa por trás desses 2 versículos que falam sobre ela. Irmãos, pensemos. Os exércitos da Síria invadiram Israel e a levaram, como diz o texto, cativa para Síria, para Damasco, sua capital. Essa menina teve os pais mortos? Provavelmente. Era o que a Síria fazia. Essa menina foi arrancada e se angustiou de sê-lo, de seus parentes e sua terra e seu lar? Certamente, era uma menina. Ela nunca mais veria os seus parentes. Qualquer sonho que ela possuísse, e meninas, como meninos, tem muitos, jamais seria realizado a princípio pelo que se via. Os sonhos daquela menina lhe foram brutalmente tirados. Ao mesmo tempo, nós percebemos que esta menina, enquanto viveu no seu lar, com seus pais, viveu no ambiente piedoso. Viveu na instrução da palavra do Senhor. Por que nós sabemos disso? Porque ela conhecia o profeta. Ela não se esqueceu do profeta. Ela não se esqueceu do seu Deus. Tudo lhe foi tirado, menos o seu Deus. E era o que mais importava. E esse Deus mudaria a história do grande homem Naamã. Meus irmãos, esta menina, de fato, tinha grande consideração pelo homem de Deus, por Eliseu. Veja, na providência divina, nessa história, tudo depende dessa menina e da sua trágica história. Dentro da providência divina, ela exerceu um papel imprescindível para a cura e conversão de Naamã. O que nós aprendemos aqui, irmãos? O que nós aprendemos acerca do que Deus quer nos ensinar aqui, com esta menina, e a tragédia que ela passou e a bênção que ela se tornou? Vou lhes dizer, irmãos, isso nos ensina que na maioria das vezes, se não todas as vezes, as pessoas que são levadas à fé no reino de Deus em seu Cristo, com grande custo para outras pessoas o serão. Vou repetir. As pessoas que são levadas à fé em Cristo e a pertencerem ao seu reino, a custo da perda de outras pessoas, o serão. Naamã foi levado a conhecer, ou seria levado a conhecer o Deus de Israel e ser salvo, mais do que curado, como nós veremos futuramente, salvo por ele, por uma menina que perdeu tudo. Meus irmãos, o nosso testemunho de Cristo a outras pessoas podem custar muito a nós. Podem custar conforto, aceitação, dinheiro, amigos, famílias e prazeres.
Veja o que Paulo escreveu e quanto lhe custou ser uma bênção para o povo gentio na proclamação de Cristo. Veja o que Paulo diz, o apóstolo. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em trabalhos estive muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos e morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena, 40 açoites menos um. Fui 3 vezes fustigados com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre compatriotas, em perigos entre pessoas estranhas, gentias, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Mas julguei tudo isso que perdi e passei como lixo, como nada, para ganhar a Cristo. Um esforço que vale, e eu faria 1000 vezes, para ser uma bênção, para o conhecimento de Cristo Jesus. Meus irmãos, como isso pode nos ser vergonhoso? Estamos sempre a lamentar e a murmurar pela menor frustração que passamos. Estamos tão acostumados a um cristianismo que não nos custa nada, que ao menor sinal de perda, recuamos. Não que naturalmente nós não nos preocupemos em perder. Eu não quero perder nada, eu imagino que você também não. Todavia é importante, irmão, se lembrar do que disse o Senhor, quando Pedro lhe fez a seguinte pergunta: Senhor, eis que nós tudo deixamos, tudo perdemos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, perdido casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, 27, 29. Irmãos, o teu testemunho tem te custado o quê? Pois saiba que você jamais será uma bênção sem perder muitas coisas nesta vida. Meus irmãos, deixa eles falar. Nós nunca seremos uma bênção verdadeira na mão de Deus se nós não estivermos dispostos a perder. E que jamais terá galardão alguém que não abrir mão de uma vida terrena tranquila aqui. Portanto, irmãos, é preciso perder para ganhar. Lembre-se, é preciso perder para ganhar. Todo aquele que quiser ganhar a vida neste mundo, perdeu a vida. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, a ganhou. E Deus nos abençoe. Mas vamos mais a uma aplicação. Irmãos, nós vemos aqui que todas as coisas estão sob o domínio de Yahvé nesse texto. Tanto a realidade mais ampla, batalhas, vitórias de exércitos poderosos, como também os menores detalhes. Uma menina trabalhando na cozinha de sua senhora. Todas essas coisas têm a mão de Yahvé, têm o seu domínio. O domínio de Yahvé, Ana querida, Japô, Valcácer, querido diácono Gessé, Tiago, meu querido Isaac, o domínio de Yahvé se estende dos parlamentos até as cozinhas, até os quartos. Yahvé domina sobre tudo, sobre os exércitos
das poderosas nações, sobre as decisões dos maiores presidentes, dos mais influentes, até sobre a vida dos nossos filhos em nosso lar. O domínio de Yahvé se estende por sobre a terra. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado onde eu piso, o estrado dos meus pés. O trono do Senhor é o céu, e a terra é o lugar onde ele pisa. Ao mesmo tempo, veja como o Senhor é grandioso, mas ao mesmo tempo, olha o que o Senhor Jesus diz: não se vendem 2 pardais por um asse. Um asse é a menor moeda, era o menor centavo. A ideia é de que o pardal não valia nada. Você comprava pela menor das moedas. E aí Jesus diz: não se vendem 2 pardais, 2, né? 1 não, 2. Pardal não vale nada. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Aquilo que é mais pequeno neste universo, que as pessoas menos ligam, está sob o governo de Deus. Esse é o nosso Deus, em quem nós podemos confiar, nos grandes e pequenos desafios. Esse é o nosso Deus, que governa todas as coisas. Mas vamos mais, olha o versículo 4 e o versículo 7. 4 e 7, assim, de uma passada só aí. Vamos lá. Olha aí o que diz então Naamã, quando ficou sabendo do profeta Eliseu por meio daquela menina. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta do rei da Síria, que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo chegado a carta ao rei de Israel com Naamã, tendo lido o rei a carta, diz o rei de Israel, rasgou as suas vestes, se desesperou, lamentou e disse: acaso sou Deus para poder tirar a vida ou dá-la? Veja a afirmação deste rei, verdadeira afirmação. Sou Deus acaso de dar a vida ou tirá-la? É isso mesmo. Deus é quem dá a vida e quem, em última instância, tira a vida. Então, quando nasce um bebê, pela graça de Deus o nasce. Quando morre alguém, pela vontade soberana de Deus, o morre. Deus dá, Deus tira. Lembram-se de Jó? Deus deu, Deus tirou. É a mesma teologia na boca desse rei de Israel perverso, mas é a mesma verdade. Mas vamos mais. Diz aí: sou eu Deus, acaso, para poder dar a vida ou tirá-la? Para que esse rei da Síria envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra. Irmãos, não tem como nós não pensarmos isso aqui. Irmãos queridos, Dândaro, Davi, querido, minha irmã Cida, olha o que o rei disse, o rei de Israel: sou acaso Deus que possa curar um homem de sua lepra? Eis um rei que não é Deus e que não pode curar ninguém de enfermidade como a lepra. Mas há um Deus que é rei e que cura os homens das suas enfermidades com a sua palavra. Lá em Mateus diz assim: ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado dele, o adorou, dizendo: Senhor Jesus, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. O rei de Israel na época disse: eu não sou Deus, e eu não posso curar ninguém de lepra, mas há um Deus e um rei chamado Jesus, que pode com uma palavra curar qualquer coisa. Como esse rei glorioso é santo, é separado dos demais. Nós precisamos de um rei assim. Nós precisamos de um rei assim. Um rei que, quando o nosso corpo estiver no sepulcro, dirá: levanta-te e nós ressuscitaremos para a vida eterna. É este rei que nós temos na pessoa de Cristo,
o Deus homem que reina para sempre e tem todo o poder. Mas o rei de Israel, coitado, ele não tinha. E de fato ele está sendo sincero. Ele não pode fazer nada. Irmãos, veja agora o que diz, irmãos, o texto, que ele se desesperou no versículo 7 e rasgou as vestes e disse que não poderia, como não era Deus, não poderia dar vida ou tirá-la e nem curá-lo a Naamã da sua lepra. Meus irmãos, veja só, não é assustador isso aqui? Pense comigo. O rei do povo de Deus não conhecia verdadeiramente o poder de Deus. Perceba, a menina cativa conhecia. Ela disse: vá a Samaria, lá existe um profeta. Este profeta lhe curará da lepra. A menina conhecia o poder de Deus, mas o rei de Israel não conhecia. Tanto que ele diz: olha, eu não posso fazer nada. Ao invés de procurar o profeta, que era o homem de Deus, para que Deus agisse por meio dele, ele diz: eu não posso fazer nada. Ele não vai a Deus, o rei de Israel não vai a Deus. Veja, irmãos, o rei de Israel é o retrato de muitos que se dizem cristãos, porém não buscam a Deus. Conhecem coisas acerca de Deus, mas não buscam, não oram a Ele, não creem nele, não leem sua palavra, não têm comunhão nenhuma real com Ele. É como o rei de Israel. Veja, ele era rei de Israel, irmãos. Esse homem era o rei do povo de Deus, mas ele não buscava a Deus. Há uma evidência poderosa que comprova que o seu conhecimento de Deus é real e verdadeiro. O seu, meu irmão e minha irmã. E essa evidência é que quando você conhece a Deus e você diz conhecê-lo, isso mudou completamente a sua vida. Quando esse conhecimento de Deus muda quem você era antes para quem você é agora, segundo a imagem que é feita em você, a imagem segundo Cristo. Quando você sabe realmente quem é Deus, segundo a sua palavra, isso começa a fazer diferença no seu comportamento, em suas atitudes pelo poder do Espírito. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. O rei de Israel aqui disse coisas verdadeiras de Deus. Deus é quem pode tirar e quem pode dar a vida. Isso é verdade. Mas esse homem não buscou o profeta, ele não buscou a Deus, ele não confiou a Deus, ele não creu em Deus. Irmãos, eu quero nos dizer aqui de manhã, você pode conhecer muitas coisas sobre Deus, mas você ao mesmo tempo pode jamais ter conhecido a Deus. Eu conheço muitas coisas sobre o presidente dos Estados Unidos, mas eu não conheço nem ele a mim. Eu tenho muitas informações sobre alguém importante, mas se eu bater na casa dele lá, ele não me receberá. Por quê? Porque ele não me conhece e nem eu a ele, intimamente. Assim são muitos que estão na igreja hoje. Eles falam coisas certas sobre Deus, eles têm informações sobre Deus, mas eles não têm uma vida com Deus. Não se engane. Você pode saber, e eu, muitas coisas sobre Deus, e ao mesmo tempo, não ser conhecido por Ele e nem jamais tê-lo conhecido. Isso está reservado àqueles que vivem a todo instante diante do Senhor, em sua palavra e em oração, procurando pela graça e seu poder fazer-lhe a vontade. São esses os que conhecem a Deus, os que se arrependem de seus pecados, os que vivem contritos e humildes de espírito por causa dos seus pecados e buscam a Deus a graça santificadora, o poder transformador, a esperança de uma vida eterna. Esses conhecem a Deus. Os demais estão se enganando. Mas vamos mais, continuando, caminhando aqui para o fim. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei se desesperara, o rei de Israel, rasgando as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você se desespera? Aqui por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, fale com ele para que venha a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Agora veja essa cena. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e aqueles presentes todos, lembram-se aqueles presentes? E parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, imagine como isso, Bruno e Vanessa queridos, como isso pode ter sido, Gabriel, constrangedor para Naamã. Naamã é um homem poderoso, Naamã é um homem de uma elite, é um homem politizado, é um homem famoso, é um homem reconhecido, e ele foi ao palácio do rei de Israel, imaginando que o curandeiro estivesse lá no palácio,
Mas não, agora Naamã se dirige à tenda, ao casebre, provavelmente uma casa muito humilde do profeta Eliseu. Lembra, irmãos, com dificuldade eles faziam um cozido. Então a casa de Eliseu não era uma casona. Vocês tinham dificuldade de fazer um cozido. E agora ele tem que ir num casebre. Eu fico pensando que Naamã poderia estar pensando, como muitos de nós talvez pensássemos, onde é que eu vim parar? Onde é que eu vim parar? Mas vamos mais. Agora vai ficar pior ainda. Vai ficar mais humilhante ainda. Olha o versículo 10, vamos ler juntos? Então Eliseu lhe mandou... seco e objetivo. Sem nenhum, digamos assim, traquejo social. Certo? Certo? Sem nenhum traquejo social. Não foi nem ver o comandante. Mandou um mensageiro. Parece que a pessoa importante não era Naamã, era Eliseu. Porque Eliseu envia alguém para falar de sua parte. Obviamente isso irritou Naamã. Imagina como Naamã devia ser um homem orgulhoso, irmãos. A posição dele e o status dele. Irritou mesmo, olha o versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, estava indo embora, tá? O se foi dizendo, estava indo embora. Quando o mensageiro de Eliseu chegou e disse, olha, o profeta Eliseu mandou você ir lavar ali 7 vezes no Rio Jordão. Ele, o quê? Aí pegou-se indignado e virou e começou a ir embora. E ele vai dizer aqui, diz o texto, pensava eu que ele sairia ter comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu pensava que ele me daria importância, que haveria um espetáculo a meu favor, pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu sou reconhecidamente. Irmãos, Naamã era um homem importantíssimo e ele esperava ser tratado como tal, porém Eliseu o tratou como um leproso que precisava ser curado. E isso é o que ele era em suma para Deus, um pecador que carecia de sua graça. Eu me lembro que quando eu me tornei licenciado pela graça de Deus, meu pai era pastor de uma igreja em Salvador, e eu ia pregar e eu estava muito nervoso, e até hoje eu fico nervoso, graças a Deus por isso, mas meu pai me disse uma coisa que eu não esqueci, ele disse assim, olha, lembre-se que quando você estiver lá, você está falando com pecadores como você, que carecem da mesma graça que você carece. Eles não são homens melhores nem maiores do que você, são tão miseráveis quanto você é. Eu nunca esqueci disso. E é assim que Eliseu viu Naamã. Ele não viu um comandante com renome, ele viu um homem sujo que precisava ser limpo. E é o que todos nós, eu e você, somos aqui. Homens e mulheres sujos, imundos, cheios de pecado, que carecem da lavagem que só a palavra e o Espírito de Cristo podem dar. É o que todos nós somos aqui. Sem distinção nenhuma. Mas, irmãos, muitas vezes nós pensamos sobre nós mais do que convém. Achamos que somos pessoas muito importantes, que todos devem nos honrar e nos bajular e estender o tapete vermelho para que passemos. Irmãos, nós não somos. A pessoa mais importante no nosso meio é apenas mais um pecador miserável. Se alguém tem algum destaque no nosso meio, pela graça o tem. Olha o que Paulo diz. Pois quem é o que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido da parte de Deus? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? 1 Coríntios 4, 7.
Há pessoas que se irritam e murmuram se não forem bajuladas. A gente é assim, irmãos. E há aqueles que, por medo de irritarem alguém, vivem bajulando os outros. Não é conveniente que seja assim. Nós não deveríamos esperar que as pessoas nos tratassem como o centro do mundo, e nem deveríamos fazer com que pessoas achem que o são, porque nós estaríamos enganando essas pessoas. Elas não são como nós não somos. Devemos respeitar e honrar os que merecem honra no nosso meio, porém sem exagerarmos, fazendo-os acreditar que são mais do que realmente são. Nós devemos dar respeito aos homens e tratá-los bem, sermos cordiais com cada irmão e amáveis, mas não fazê-los acreditar que eles são mais do que são, porque nós estamos enganando a eles. E a primeira frustração que eles tiverem, eles cairão em depressão e angústia, porque nós os enchemos de soberba, nós os elogiamos e bajulamos, pensando muitas vezes em nós, do que isso pode trazer de bom para nós, e eles estão inflados, e a primeira agulha que fizer assim, porque nós ajudamos, nós alimentamos essas coisas. Então veja, meus irmãos, nós devemos honrar os que merecem honra, mas devemos ter cuidado com a bajulação. A bajulação tornou Naamã menos receptivo para a ordem do profeta. E se não fosse os servos dele, Naamã não teria sido curado nem salvo. Não deveríamos esperar que as pessoas nos tratassem como o centro do mundo, e não deveríamos fazer com que as pessoas achem que o são, porque as enganaríamos. Devemos respeitar e honrar os que merecem honra, porém sem exagerar, fazendo-os acreditar que são mais do que são. Lembre-se, saber que você é apenas um pecador e que recebeu a maior graça que se pode ter, o amor de Cristo, basta. Atentemos agora para a recomendação de Paulo, Alexandre, sobre isso. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmos além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 13. Que cada um pense de si mesmo o que convém, com moderação, segundo a graça de Deus que foi dada. Vamos ao versículo 12, Naamã continua, irritado, olha aí. Não são porventura Abana e Farfar, os rios que irrigavam a região ali de Damasco, né, criando oásis lá em Damasco, rios maravilhosos. Hoje é verdade que enfrentam um problema também de poluição e são tratados hoje, mas na época eram rios cheios de vida. Então diz, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? É bom lembrar, os irmãos que sabem disso, ou já foram até mesmo a visitar o Jordão, sabem que o Jordão é um rio que passa por constante limpeza, né? O Jordão nunca foi um rio belíssimo, nunca foi um rio puro. O Jordão sempre teve problema com poluição, sempre. O Jordão não era o melhor. Por isso que Naamã diz, os rios de Damasco não são melhores do que as águas de Israel? Esse rio sujo, pense só, no que isso do Rio Jordão vai ajudar a minha lepra, sendo esse rio sujo? Eu preciso de água pura, eu não preciso de água suja. E aí diz o texto que eles foram indo embora. Eu vou para Damasco, eu vou me limpar lá. Já que é uma questão de água, melhor as águas de Damasco, as águas da Síria. Olha aí, ele diz, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, a ideia de foi embora, com indignação. Irmãos, veja, acompanhe comigo, faça força, peça a Deus graça de se concentrar aqui. Veja aí, Gabriel, veja aí, querido Ricardo, minha irmã, veja só, Deus não é escravo dos nossos roteiros. Deus não é escravo dos nossos roteiros. Naamã esperava, lembra que ele disse? Eu esperava que o profeta saísse, que ele colocasse as mãos sobre a lepra, que ele invocasse a Deus, que ele fizesse isso e aquilo, que se eu fosse me lavar em alguma água, seria uma água digna. Naamã criou o roteiro, não foi? Ele está criando o roteiro. O que ele esperava? Qual que era o roteiro que ele tinha? E aí ele chegou e não era nada disso, irmãos, porque Deus não tem compromisso com os nossos roteiros, Deus não é nosso escravo. Aí alguém diz, eu sei disso, será que sabemos mesmo? Então por que como Naamã nos irritamos e murmuramos quando as coisas não acontecem como nós desejamos? E nós nos irritamos e murmuramos, é fato. Como o nosso roteiro previa, e dizemos, por que tem que ser desse jeito? Por que não há outra opção?
O que devemos aprender, irmãos, é que Deus está dizendo: faça do meu jeito ou morra. Irmãos, o evangelho é isso: faça do meu jeito ou morra. Não tem, Eliseu não deu opção. Tanto que o Naamã, o comandante do exército da Síria, estava indo embora, e você não viu Eliseu correr atrás dele. Não, vamos pensar no meio termo. Peraí, vamos pensar em outra coisa. Não, ele está indo embora, então vai morrer. Porque ou é do jeito que Deus disse, ou morte. É isso que é o evangelho. Ou é do jeito que Deus disse, ou morte. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele sabia que os judeus queriam sinais e os gregos sabedoria, mas Paulo disse a eles: ou a cruz de Cristo ou morte. E não há nada mais ofensivo, irmãos, do que a cruz de Cristo. Crer num homem crucificado como um criminoso e maldito, tido como maldito, 2000 anos atrás, para receber uma vida eterna, um perdão de pecados, uma ressurreição dos mortos. Que loucura, não poderia passar alguém? Muitos acham que isso quer dizer que um homem que morreu como um criminoso, que foi considerado pelo próprio dele um maldito, o próprio povo dele como maldito, quer dizer que eu tenho que crer nesse homem de 2000 anos atrás, que essa palavra é verdadeira. Isso aqui parece tão tacanho, com os conceitos tão atrasados. É isso mesmo, que loucura. Mas é isso ou morte? Porque Deus, irmãos amados, queridos, é Deus que define. É Deus que define, Ele dá os seus termos. E o faz, irmãos, para o nosso bem. O faz para o nosso bem. Se alguém não gostar da simplicidade do Evangelho, da sua radicalidade, de como nos humilha e de sua exclusividade, porque não há outro caminho, tem todo o direito de não gostar. Mas saiba, todos nós aqui, eu e vocês, saibamos, não há outra opção. É ou o Evangelho, com a sua simplicidade, radicalidade, como ele nos humilha, como ele nos faz ir a Cristo, ou a morte. Não há outra opção. A pessoa pode rejeitar o Evangelho, mas ela fica com a opção da morte. Ela morrerá em seus pecados. Você deve saber, meu irmão, que nesse jogo não somos nós que damos as cartas, por assim dizer, é Deus que dá. E Ele faz, graças ao bom Deus, Ele faz para o nosso bem. Seria sábio da nossa parte jogarmos segundo as regras do Senhor. E então, e só então, viveremos. Ele nos dá as suas regras para o nosso bem, para que tenhamos vida. Seja sábio, meu irmão, não resista a Deus. Não queira disputar com Ele, se humilhe. Faça como Naamã fará agora. Se humilhe, e você será salvo. E você será transformado. E você alcançará a glória eterna. Vamos ver o versículo 13, terminando o 14. Então, se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Irmãos, como nós devemos ser agradecidos por pessoas sábias que Deus coloca ao nosso redor e ao nosso lado. Pessoas sábias. Quando nós estamos nervosos, a pessoa vem e olha, calma. Olhe para o Senhor. Olhe a palavra dele. Não faça assim. Como é bendito nós temos pessoas sábias ao nosso lado. Como isso nos guarda de abandonarmos a bênção, não recebê-la, não sermos curados. Pessoas que nos colocam em juízo, olha o que você está fazendo. Foi o que esses homens fizeram respeitosamente com Naamã. E a Bíblia, irmãos, diz que a palavra branda desvia o furor. Então, quando nós falamos de maneira branda àqueles que estão enfurecidos, nós os ajudamos, quando nós falamos brandamente. Então, peçamos a Deus sabedoria para falar de maneira branda aos que estão enfurecidos, os que estão nervosos, que nós saibamos falar de maneira branda, que nós não levantemos a voz, mas que falemos com amor, com graça, que o que sai da nossa boca edifique. Então lembre-se disso, esposa, lembre-se disso, marido, lembre-se disso, pai e mãe. Ninguém vence por violência, lembre-se, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Peça a Deus de você resolver as questões da sua casa, do seu lar, da igreja, do seu trabalho, com sabedoria, mansidão, domínio próprio e com palavras brandas. A palavra branda desvia o furor.
mas a palavra dura suscita a ira, levanta a ira. Esses homens foram sábios, os servos de Naamã. Aí ele diz assim: se o profeta pedisse alguma coisa difícil ao Senhor, o Senhor não faria? Ou seja, se o profeta pedisse para o Senhor sacrificar 100 ou 1000 animais a Deus, Israel, o Senhor não faria, imediatamente. Quanto mais disse agora, apenas se disse: lava-te e ficarás limpo. Irmãos, que simples ordem. Lava-te e ficarás limpo. Não custaria riqueza, né? Paga, me dê os seus talentos, só riqueza. Não. Vai no rio ali e se banhe nele 7 vezes. Não custaria a ele riqueza, não custaria a ele demasiado esforço, era apenas ir e banhar-se. Não é assim com o Evangelho? Não é assim com a salvação? Basta crer. Basta crer. Olha o que Filipe disse ao eunuco. Quando o eunuco diz assim: olha, eu creio em Jesus, o que eu tenho que fazer para ser batizado? E aí diz assim o texto: o eunuco disse: eis a água aqui, que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o teu coração. Respondendo ele, disse: creio em Jesus, creio que Jesus é o Filho de Deus. E ambos desceram e o eunuco foi batizado. Atos 8, 36, 37. O que eu tenho que fazer? Crer. Só isso? Só isso. É isso mesmo, irmãos. Eu vou falar para vocês, é isso mesmo. É isso mesmo. É olhar para Jesus. É olhar e confiar nele. É descansar nele. E você será salvo. O mais terrível do pecador aqui em nosso meio. Se olhar para Cristo e ver a sua glória e descansar nele, será salvo. Lembra do carcereiro lá em Filipos? Depois de trazer a Paulo e seu companheiro para fora, disse a eles: senhores, disse o carcereiro, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Atos 16, 30, 31. Jamais se esqueça desta ordem doce e simples para a tua salvação. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus e você será salvo. Você não precisa cumprir os 10 mandamentos para ser salvo. Você os procura cumpri-los em gratidão porque você foi. Mas basta crer em Jesus para ser salvo. Basta fazer dele a sua justiça, a sua vida. E quando as trevas da angústia lhe cercarem, você olhe para a luz que é Cristo. Quando o teu pecado te abater, você vá a Cristo. Você confie nele. Você se apegue e segure a ele. E não largue-o por nada. Basta crer. Basta olhar para Jesus. E nós seremos salvos. Terminando. Versículo 14. Naamã consente com a indicação dos servos dele. Então diz o texto: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne, irmãos, veja, a carne dele não ficou só limpa. A carne dele se tornou como a carne de uma criança. A carne dele não voltou a ser a carne que ele tinha na idade dele, quando a lepra o alcançou. A carne dele voltou a ser a carne de um bebê. Porque em Cristo Deus nos dá infinitamente mais. Infinitamente mais. Quando você vai a Cristo e confia em sua palavra e faz o que Ele está te dizendo e se humilha, precisa se humilhar, irmãos, não é fácil se humilhar. Diz o texto que Naamã desceu aqui, obviamente, até o Rio Jordão, mas descer aqui pode ser espiritualmente a ideia de humilhação. Desceu do seu orgulho. Lembra, o Naamã orgulhoso que chegou ali, lembra? Agora ele desceu, irmãos, eu vos digo, sem humilhação,
Sem humilhação nós não seremos transformados. Sem eu e você admitirmos quão miseráveis nós somos e quão são tortos os nossos caminhos, nós não experimentaremos a bênção de Cristo Jesus, irmãos. É preciso descer. É preciso descer. É preciso descer. É preciso descer. É preciso humilhar-se. É preciso dizer: Senhor, o que eu fiz até agora, fiz tudo errado. E Senhor, eu tenho orgulho e eu não quero reconhecer. Eu tenho vergonha do que as pessoas vão dizer, que eu me arrependi, que eu voltei atrás. Eu não quero, mas eu estou vendo, Senhor, que esse caminho tem me pesado, que a minha consciência tem pesado, que eu não tenho paz no meu caminho, Senhor. Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me humilho, me ajuda, Senhor, me abate, Senhor, me abate, me ajuda, Senhor, a reconhecer que os meus caminhos estão todos tortos. E então, meu irmão, e só então, meu irmão, e só então, você verá a glória de Deus. Porque Jesus não veio para sãos, Ele veio para os doentes. Ele não veio para pessoas orgulhosas. Ele veio fazer dos orgulhosos humildes e contritos. É com estes que Deus anda. E a estes apenas a quem Deus se revela. Naamã se humilhou. Ele foi salvo. Ele foi purificado. A sua pele se tornou como a de uma criança. Nós veremos, se Deus quiser, o domingo que vem. E o seu coração foi purificado.